Candidata ao Senado, doutora Raíssa Soares, apoiadora de Bolsonaro, durante entrevista exclusiva, fez revelações graves envolvendo o Senado e o STF e deixou o Brasil chocado. Por essa, ninguém esperava. Confira. O Senado é um lugar onde existe poder ali, um poder importante para a nação, para auxiliar um governo, uma presidência da República, para enfrentar um STF, e você precisa de pessoas ali livres da sujeira política que fica amarrada no STF. Eu escutei algumas entrevistas de senadores pela primeira vez, muito claro. A história que você tem do Senado é que você vem com uma trajetória política que você já conhece toda a máquina, então você já passou por vários anos dentro da cadeira, e aí você se coloca no Senado. E aí você não sabe quantos processos as pessoas têm. E esses processos já foram julgados em primeira instância, e você tem uma pastinha dos processos daquele que está candidato, que é o senador que vai sentar na cadeira. Então existe hoje algo que isso é dito, é o que é trazido pra gente, que isso já foi colocado em mídia, inclusive, né? Que você tem uma série de pessoas que estão ali na cadeira do Senado Federal e que estão amarradas com o STF. No que você fica amarrado no STF, você não é capaz de exercer seu papel com autoridade como Senado. Então, é uma pessoa que a gente já admirava pela verdade, já admirava pelas verdades colocadas, né? Assim, de enfrentar um sistema, enfrentar um mecanismo, de ter a simplicidade de falar coisas, às vezes até na forma não polida ou não esperada de uma autoridade, na postura de cadeira de presidente, muito criticado por isso, mas quando você é verdadeiro, você é criticado, né? Então, sim, Bolsonaro tem a lógica do ama ou odeia, é difícil você ter meio termo com Bolsonaro. Então, é uma pessoa que tem lutado, que mudou essa nação. Eu estou aqui falando de política porque ele abriu os olhos, os meus e de milhares de brasileiros, para o assunto político. Você não sabia, você não via pessoas comuns, autônomos, você não via profissionais liberais discutindo política, era um ou outro. Hoje, as pessoas, a dona de casa discute política, a pessoa mais simples, da camada social mais simples, ela discute, ela sabe quem é Alexandre de Moraes, quem é Fachin. As pessoas sabem quem é quem hoje, porque houve um descortinar mesmo, descortinou o que seria antes algo muito, muito de um público escolhido e separado que poderia fazer o que quisesse com todos nós. Antes de Bolsonaro, ninguém sabia que a Globo realmente fazia o que fazia e manipulava tanta informação. Todo mundo achava que esses grandes artistas eram pessoas que eram super benevolentes, que eram pessoas que gostavam do bem, cuidavam do povo. Aquele docilar que Luciano Huck fez tanto tempo. Gente, eu assisti aquilo, me sinto uma idiota hoje assistindo aquilo, achando que estava maravilhado porque estava beneficiando uma família. Eu ficava alegre daquilo. E aí mal de saber que aquilo era tudo uma cena, que era tudo uma grana envolvida, que era milhares e milhares de Lei Rouanet entrando e abastecendo o luxo de alguns para poder fazer para as pessoas que elas seriam... É um falso moralismo. Um falso moralismo absurdo. Então, assim, é um homem que tem as suas falhas, como todos nós temos, é um homem que tem coragem, como poucos têm, tem ousadia que poucos têm, mas é um homem inspirado por Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que é Deus que levantou esse homem, e ele levantou junto dele uma nação de pessoas que brigam pelo país e vão de graça. E que estão entrando, enfrentando o sistema, mesmo sabendo que é um sistema absolutamente corrupto, que é um inferno na terra, e onde tem pessoas que precisam de ter coragem para entrar ali dentro e fazer a execução da boa política que é para o povo e para o povo. E se não fosse a abertura dos olhos que esse homem fez para o brasileiro, nós estaríamos até hoje de braços cruzados, sentados no nosso sofá, falando assim, o que será do nosso país? Hoje nós sentamos aqui falando assim, o que vai ser, o que eu vou fazer para o nosso país? O que eu vou fazer pela Bahia? O que eu vou fazer nos projetos que estão me perguntando para Senado? O que eu posso fazer para mudar a história da saúde, a história da educação, a história da segurança pública? O que eu tenho que ajudar para isso? Mesmo que esse universo seja novo para mim. Então eu sou capaz de ousar entrar em campanha política sem nenhuma trajetória e sem nenhum apadrinhamento político, porque Jair Messias Bolsonaro abriu os olhos do brasileiro. Gostando ou não, querendo ou não, vão ter que engolir que isso é uma verdade, que o brasileiro hoje escuta política, dá pitaco em política, fala de política, porque ele fez uma trajetória nova para nossa nação e para as pessoas. Então, assim como eu
passamos a ter orgulho, milhares e milhares de brasileiros passam a ter orgulho dessa bandeira para dizer assim, ó, carregar essa bandeira, eu vou pendurar essa bandeira no meu carro, na minha janela, eu vou lutar pelo meu país, eu não vou pedir, eu vou somente orar para o meu país melhorar, eu vou arregaçar a manga e vou fazer de coisas diferentes pelo povo. Porque se a gente não fizer isso, o que acontece é que a nossa história não muda. E quantas vezes nós buscamos, nós fizemos isso, sentamos e ficamos assim, o que será do nosso país? Eu vi uma política suja, uma política egoísta, uma política que não cuida do povo, deixar a gente morrer. Eu vi gente, por interesse econômico, deixar a pessoa morrer. Eu vi gente não permitir abrir leito de UTI numa cidade que não tinha hospital por birra pessoal. Isso não é ser bom político. Isso é gente cruel, isso é maldade humana, isso é perversidade do ser humano. E nós precisamos de pessoas que queiram cuidar do povo, fazer políticas para o povo, num bem comum. E esse homem faz isso, sofre, mas sabe que cumpre uma grande missão. E entende de política como ninguém, porque esteve lá dentro durante anos, sendo desprezado, sendo isolado, ficando sozinho em várias plenárias, com várias falas, que sempre disse a verdade do jeito que ele sempre foi. Ele fala, ele xinga os palavrões dele, ele come como às vezes sem elegância, como ele sempre fez, ele é autêntico. É o que o brasileiro hoje está decepcionado. Quando o brasileiro está decepcionado com a velha política, e tem alguns que começaram a achar, mas Bolsonaro não fez o que tinha que ter feito em 7 de setembro, mas mal sabem eles que tem todo um jogo por trás, que para jogar esse jogo precisa manter a autenticidade, mas precisa ter estratégia. Então, as pessoas que vão estar buscando a vaga de Senado, eu tenho escutado isso, a gente nunca teve opção no Senado da Bahia, a gente nunca teve, porque eram sempre velhos políticos que estavam sentados nessa cadeira. Eu vou trazer o novo, se realmente confirmando a pré-candidatura, por isso que ninguém nunca viu eu dizendo que eu sou pré-candidato ao Senado. Eu nunca declarei isso de público, eu não fiz a declaração de público, porque isso, é claro, como um cargo majoritário, é necessário que haja uma coerência do presidente com essa coligação que está sendo feita. Ou seja, se eu sou Senado, o governador é João Roma, que é o governador, eu estou junto com o João Roma enquanto Senado, vocês não viram nada formal declarado, porque envolve o partido, envolve o governo e a articulação de majoritário com o grupo que está junto. Nós estamos alinhando esse discurso. As pessoas, os baianos, me levantaram como possível candidata ao Senado. Olha, eu falo o seguinte, eu não miro cargos e eu não tenho feito, tanto que algumas pessoas me perguntam por que eu não estou atuante nas redes sociais, por que eu não profissionalizei minhas redes sociais, por que eu não estou rodando a Bahia. Eu entendo que ser eleita ao Senado é consequência do que eu tenho trabalhado nos últimos 2 anos. E isso não é algo que eu estou pleiteando e desejando com ardor. Eu entendo que é consequência. Olha só, quem levantou meu nome não foram articulações políticas. Eu não tenho padrinho político. Então eu sei que eu incomodo o velho político. Mas quem é o padrinho dela? Ué? Surfou na onda de Bolsonaro? Não, eu não surfei em onda nenhuma. A Covid me levantou. A minha voz chegou à casa de cada baiano, de cada brasileiro, e as pessoas passaram a conhecer quem eu era. E eu vi esse evento, esse movimento, lá em junho de 2021, quando o Brasil estava reunido naquele gramado e as pessoas tirando fotos comigo do Brasil inteiro. E eu comecei a fazer... E aí eu fiz questão de perguntar quem é você, de onde você é. Era o Brasil inteiro. De todas as 27 federações estavam ali. Então, existiu uma voz que precisou falar, ter coragem de enfrentar o sistema, independente de que governo que estava. E aí eu falei, você ainda está na Bahia, você teve coragem de fazer isso tudo. Porque eu não estou preocupada, eu não estava preocupada em quem era o governante e qual pensamento ideológico ele tinha. Eu estava preocupada em proteger pessoas e cuidar das pessoas. Esse movimento me jogou para cima. Não fui eu que pedi para fazer isso. Eu tinha um Instagram de 200 pessoas, fechado. O meu Facebook, eu visitava ele a cada 6 meses. Eu nunca fui uma pessoa de redes sociais. Pode me procurar nas redes sociais. Talvez no YouTube você vai achar uma pregação minha de 2009 em que eu falava de um programa chamado Médico